eu vou usar aí a bondade de vocês, jornalística, para a gente fazer um talk, para a gente fazer uma conversa, para que eu também possa falar um pouquinho sobre essa paixão que eu tenho pelo empreendedorismo, pela inovação, né? E especialmente, né, em conectar pessoas. E até agora eu não tinha falado ainda sobre como as pessoas podem adquirir o livro, né? As pessoas podem mandar um WhatsApp para mim no 992701011. O livro, a segunda edição, já está disponível na Amazon. Lembrando que, tá, as pessoas que estão participando conosco desta live, que se inscreveram, nós vamos sortear 10 livros, 10 livros não, 50, opa, não são 10, são 50 livros entre os participantes da live, tá? Então, o objetivo da live necessariamente não é vender livro, tá? Eu quero vender livro, sim, né? Mas o objetivo da live não é esse. O objetivo da live é fazer esse trabalho cidadão, voluntário, colaborativo e fazer com que as pessoas cresçam. Antes de vocês voltarem com as perguntas, o Fabiano vai soltar um vídeo que foi produzido pelo meu amigo Denis Castro, um amigo virtual lá de Belo Horizonte, e ele fez um vídeo bem curtinho, falando aí um pouquinho dessa paixão que a gente tem pelo empreendedorismo. É isso aí, eu estou à disposição dos meus amigos aí pelos próximos 10 minutos para a gente bater um papo e falar aí sobre empreendedorismo com a Juliane e com o Erivelto. Erivelto, eu posso fazer uma breve apresentação do Nascimento? Se você conseguir ser breve... Se eu conseguir ser... Eu vou dizer que ao meu olhar, porque se pegar o currículo dele, a gente vai ter que estender por mais 10 horas essa live. Mas olha só, para quem ainda não conhece, se alguém não conhece, Nascimento é um cara sensacional, que foi boia fria, se formou jornalista, foi repórter de jornal, depois entrou no mundo, no universo da televisão, tornou-se diretor, executivo de grandes empresas, mas nunca deixou de ser um sonhador. Mais que sonhador, hoje, um empreendedor capaz de realizar um movimento como esse e surpreender a todos. Fui breve, Muito bem. Foi bem breve. Eu acho que é legal, embora o livro, a história desse livro já seja contada em verso e prosa Brasil afora, mas eu acho bem legal, a gente estava falando agora há pouco com o D'Amico, D'Amigo da pandemia, como é que ela acabou criando status, nós falamos de como a dificuldade também nos empurra para as novidades. Eu queria que o Nascimento falasse de como foi que ele decidiu escrever esse livro aí, e que prazo que ele deu para escrever esse livro. Conta para a gente essa história, bem resumido, tá, Nascimento? O Jornal das 7. Ok, vamos lá. Que bom que você está colocando pressão aí na questão do tempo, tá? Vamos fazer essa conversa de 10 minutos. Olha, há muito tempo eu faço um projeto chamado Top de Gestão, né, onde eu entrevisto, converso com grandes empreendedores. Como jornalista e como um aprendiz, às vezes a gente tem sonhos, e eu também tinha um sonho de escrever um livro. E o que acontece? Às vezes a gente tem os nossos sonhos, os nossos projetos guardados, e os maiores boicotadores dos nossos sonhos não são as pessoas que estão à nossa volta e etc e tal, somos nós mesmos. E eu estava com vários livros interminados. E no meio da pandemia eu falei, ou a pandemia me atropela, ou eu atropelo a pandemia. Vou escrever um livro. E eu falei, não posso fazer como as demais vezes. O que eu fiz? Achei um título, criei um índice e dei um prazo. 100 dias para escrever esse livro. Em 100 dias, meu amigo, você sabe disso. Você acompanhou um pouco dessa saga. Em 100 dias, o livro chegou na porta da minha casa, coincidentemente no dia 23 de dezembro, que é o dia do meu aniversário. Aproveitando essa questão, Nascimento, deixa eu te perguntar como nasceu o Top de Gestão e qual o propósito dessa marca, já que falamos tanto sobre marca também.
Ô, Ju, é o seguinte, você contou um pouquinho da minha história, às vezes eu não falava muito sobre isso, e foi a Thaís Targa, que é uma headhunter, falou, Nascimento, você deve falar também um pouco da tua história. Eu não falava que eu fui boia fria, não por vergonha, mas para não fazer mimimi. A gente está numa sociedade cheia de gente se vitimizando, e eu não falava muito. Daí a Thaís me alertou, você precisa falar para inspirar outras pessoas, né? E o que me levou a fazer o top de gestão? Eu, quando cheguei a diretor de empresas, eu ia em grandes eventos. Eu conto que eu já vi o Rancharan, tá? Ao som do Milton Nascimento no Transamérica em São Paulo. E aí eu ficava pensando assim, como é que essa informação vai chegar lá em Fernandes Pinheiro, que é o lugar onde eu nasci? Como é que essa informação vai chegar aí na região central do Paraná, em Ariranha do Ivaí? Nunca e jamais. E aí eu passei a utilizar o meu talento, a minha habilidade de jornalista para escrever textos. E você contou que eu comecei a minha carreira em jornais, é verdade. Eu tive uma breve passagem pela reportagem de televisão, depois virei gerente, diretor de emissoras. Então eu sempre fui um cara de bastidores. E eu tinha um sonho de ser repórter de televisão. E aí eu falei, por que não transformar o top de gestão em vídeos? E aí eu passei a gravar vídeos. Eu não chamo de matérias jornalísticas, de VTs, como a gente chama, mas eu digo assim, que são conversas. E eu tenho tido a honra, a alegria e o presente do divino de entrevistar os maiores empresários e os maiores empreendedores e executivos desse país. E aí o projeto foi caminhando, né? E o legal é que o aprendizado não é só com esses grandes executivos. A gente viu hoje aqui o Gustavo Caetano, o Assis Gugars, viu o seu Mário Gazin, que daqui a pouco vai estar conosco, o Daniel Scandian. Mas o aprendizado está no dia a dia também, com outros executivos e pequenos empreendedores que fazem a diferença. Eu tenho um case da Angel, que é a moça do Food Truck, que está lá no meu top de gestão no YouTube. É um dos vídeos mais assistidos. Ela é uma moça que, juntamente com a família, criou uma bicicleta que ela vende pizza pelas ruas de Curitiba. Então, são histórias de pequenos e grandes empreendedores que inspiram. Eu vi passar aí agora uma mensagem da Dani Mendes, dizendo que trio lindo. Devia ser um quarteto, Dani. Acho que você também vai participar daqui a pouquinho, né? Saudades. A Dani era outra das vítimas, né, do período de jornalismo intenso que a gente viveu aí nos comecinhos dos anos 2000. Nascimento, como é que você dividiu as histórias? Porque você falou aí de grandes empresários e tudo mais, mas a ideia desse livro é contar cases, né? Cases de sucesso, alguns cases gigantescos de sucesso, mas como você falou também, da tia do cachorro-quente. Legal, Eri. É o seguinte, o que acontece? Durante a pandemia, eu fiz muita palestra, muito treinamento e muita mentoria falando sobre experiência do cliente, transformação digital, né? Aconselhei empreendedores a não fechar os seus negócios e tenho orgulho que muitos deles, graças a Deus, não fecharam e atravessaram a pandemia. Então, o meu conselho é, se você é empreendedor e está passando por um momento de dificuldade, resista por mais um dia. E como que eu fiz essa divisão? Então, eu trouxe uma série de assuntos, tá? Contei com artigos especiais de diversos articulistas do Brasil inteiro, né, que colaboraram, e trouxe, por exemplo, a história, na primeira edição, da Maria Tereza Forneia, do Becred, do José Manuel e do Elcio Sartor, da GTI Digital, que virou Finamblu. Trouxe a história também do Alphonse Voit, que criou o Ebanks, que é um case sensacional, é o primeiro unicórnio do sul do Brasil. Contei a história do James, que é uma startup curitibana criada pelo Petrelli, né? Pelo Dudu Petrelli, e o James rivaliza com ninguém menos do que com o Rappi, né? E com o iFood. E ele é daqui. Essa empresa foi comprada pelo supermercado, por um dos grandes supermercados aí do Brasil. E aí tem histórias também de pequenos empreendedores. Eu fico impressionado, por exemplo, com a história do Vanderlei. Vanderlei trabalhava num grande salão de beleza aqui de Curitiba e que quando ele voltou de férias, o salão tinha fechado, tá?
E ele realizou o sonho de abrir a sua própria empresa por conta da pandemia. Conto a história do Alex. O Alex, ele tinha uma lojinha de aparelhos celulares, uma história sensacional, e a pandemia fechou a loja dele. O Alex precisou de reinvenção. A palavra-chave do livro chama-se reinvenção. Ele pegou a motocicleta dele, pegou o smartphone que ele tinha, as ferramentas que ele tinha e criou um Instagram. Passou a atender as pessoas em casa na questão aí relacionada a conserto de celulares. Então, são pequenos e grandes empreendedores. E aí tem a segunda edição, que já está no Amazon e que deve chegar até o dia 25 em forma física. Nascimento, na pandemia, o Top de Gestão acabou trazendo, com o livro e com toda essa movimentação, um novo ar para quem estava vivendo sufocado, especialmente por esses desafios que o próprio livro apresenta. É verdade, é verdade. E aí o que acontece, né? E que é a tônica dessa live. Como é que a gente pode fazer para crescer no mundo que a gente está vivendo? Sozinho, eu sou um. Junto, nós somos dois. Em um grupo, nós somos mais fortes ainda, né? E a tônica deste tempo é a frase que me move neste tempo, né? Que é a frase do Alvin Toffler, que ele diz assim, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Nós três somos exemplos, né, de reinvenção. O Erivelto escreveu 2 livros agora recentemente, está no mestrado, mudou os rumos da carreira, você está empreendendo, né? Então, assim, a gente tem que entender que daqui para frente a gente precisa ter essa coragem de se reinventar. Na lista aqui de pessoas que estão acompanhando a nossa live, eu estou vendo um monte de pessoas e a vontade de conversar com cada uma delas é muito grande. Por quê? Porque são pessoas que estão persistindo, resistindo, fazendo a diferença e se reinventando em tempos de pandemia. Nascimento, assim, o David disse ali que ele quer um livro também dessa segunda temporada. Você mudou alguma coisa, além daquela correçãozinha, daquele erro, aquele parágrafo que não devia estar no começo e sim no fim? Você fez muita mudança nesse livro, nessa segunda edição ou dessa segunda temporada? Eri, você trouxe uma coisa muito legal. Sabe que e que eu quero começar com ela. A gente fica nos boicotando e com uma série de medos, né, quando a gente fala em escrever um livro. O primeiro medo que eu perdi em lançar o livro em 100 dias foi de errar. Eu sabia que eu iria errar, mas a intenção era a melhor possível. Eu trouxe para o livro grandes artigos, trouxe grandes histórias, fiz questão de ter um espaço no livro chamado Espaço Vozes, onde a gente trouxe um olhar da diversidade. A diversidade sexual, racial, a inclusão feminina, né? Então, esse medo de errar. E realmente o livro tem muitas falhas e muitos erros. E fiz uma revisão, mas a segunda edição sai, sim, revisada. Podem ter alguns erros, você sabe que é um desafio muito grande a revisão de livros, né? Mas ela sai ampliada. Olha só que coisa legal. Durante a pandemia, nesse período do livro, o livro rápido, ágil, ele ficou velho em 4 meses. Por quê? Algumas empresas tiveram que dar passo para trás, outras empresas cresceram exponencialmente. O Paraná, que tinha uma startup que era unicórnio, ganhou a segunda. E detalhe, quem comprar a segunda edição de Top de Gestão 6.0 já vai ter nessa edição a conversa que eu fiz com o Daniel Scandian, que me foi facilitada pela Cris Alessi, e que eu tenho que ser correto e justo. Ela foi muito gentil, ela me facilitou a conversa com o Daniel Scandian, que estará nessa próxima edição. Também estará nessa próxima edição, e ele já passou por aqui, o fantástico Gustavo Caetano, que é um grande amigo, muito gentil, generoso, né? E eu contei a história do Gustavo Caetano. E falamos também sobre transformação na área de educação, com um artigo colaborativo com o pessoal da FAG, né, de Cascavel. Ou seja, nós vivemos aí nesses últimos 18 meses, nós ouvimos, conhecemos e assistimos inúmeras histórias assim muito tristes, não minimizando o efeito devastador dessa pandemia,
mas existem histórias de superação e de inspiração, e que o livro traz várias delas, mas são histórias que estão espalhadas por esse nosso Brasil e que servem de inspiração para quem está entrando nesse universo. Você diria, Nascimento, que cada história daquelas, cada vitória conquistada por aqueles empreendedores é uma vitamina para quem está entrando agora no empreendedorismo? É verdade, Ju. Eu vou usar a sua fala para dizer o seguinte, que eu tenho um sonho. Eu contei esse sonho para várias pessoas. E tem gente que diz assim, se você tem um sonho, não conte para muita gente. E eu ousei contar o meu sonho porque ele é grande. E quando você tem um sonho grande, sozinho você não realiza. Mas com muita gente, você realiza. Eu saí do zero, de nenhuma frase escrita, para um livro pronto. E o sonho desse livro é ser o seguinte, que ele seja um elemento de inspiração para jovens empreendedores, que eles olhem as histórias daqui do Assis Gugers, que olhem a história aqui do Daniel Scandian, que olhem a história do Alphonse Voit, do seu Mário Gazin, que olhem a história do Alex, que olhem a história da Angel, de grandes e pequenos empreendedores e que continuem fazendo a diferença. Um país só se faz grande com empresas grandes, com empreendedores que fazem a diferença. Esse é o primeiro sonho. E o segundo sonho, né, o Luiz Andrioli falou aqui dizendo o seguinte, que a gente tem um déficit de leitura e um déficit de cultura. E também falamos ao longo dessa live sobre a carência da gente aprender nas escolas empreendedorismo e finanças. Se nós aprendêssemos nas nossas escolas empreendedorismo e finanças, a gente teria uma outra sociedade. Então, o meu segundo sonho é que esse livro também seja lido nas escolas, não só do Paraná, não só de Curitiba, mas de todo o Brasil. Se é para sonhar, vamos sonhar grande. Nascimento, conta a história desse par de tênis laranja da capa. Conto. Eu arrancava feijão no sul do Paraná, na roça, e eu arrancava feijão para quê? Para ajudar os meus pais e também para comprar uma calça nova, para comprar um tênis novo, para comprar uma camiseta nova e para comprar os meus materiais escolares. E, naquela época, o tênis mais em conta e mais barato que existia no mercado e também mais transadinho, se assim eu posso dizer, era o All Star. Então, eu tive vários pares de All Star. Eu trouxe ele aqui como uma simbologia de um olhar para o meu passado, para a minha história, mas também de uma solução que ela é simples, que resolve, que é em conta, que é barato, né? E que é super, hiper resistente, Eri. É incrível. Valeu. Eu acho que deu o nosso tempo, né? Ou a gente pode continuar aqui até as 19 horas? Não, a gente já tem outros palestrantes aqui na ponta da agulha. O próximo é o Alexandre Conte. Mas então vamos fazer o seguinte. Quem tem curiosidade a respeito dessa história, faz o seguinte, mande um WhatsApp para mim. O Fabiano vai colocar de novo na tela aí como que as pessoas fazem para adquirir o livro. Tem aí o meu WhatsApp. Tem uma coisa muito interessante, ela é meio louca, né? Nascimento, você dá o teu WhatsApp para todo mundo? Você divulga nas redes sociais? Sim. Todo mundo sabe o nosso CPF, sabe o nosso celular num estalar de dedos. Então, uma coisa legal do livro é que ele é um livro impresso, parece que é uma coisa do século passado. Dentro dele você tem QR Code que vai te levar para vídeos e vai te levar também para podcasts, nessa edição com outros vídeos aí que a gente traz, né? E uma outra coisa é o seguinte, né? A venda do livro, na primeira edição, não foi por meios digitais, pelos hiperconectados, como a Amazon. Dessa vez, ele já está na Amazon. Teve uma pessoa que passou aqui e falou, olha, a despeito de eu passar aqui e concorrer ao livro, eu já comprei na Amazon. Muito obrigado, né? E o Lisandro nos ajuda e me ajuda aqui. Obrigado, Lisandro. Ele me lembrou aqui, foi o Pão de Açúcar que comprou o James, né? E a primeira edição do livro, Erivelto, eu vendi praticamente ela toda pelo WhatsApp. Então, dá sim para fazer negócios pelos mais diversos meios. Com um detalhe, para escrever esse livro, Ju, eu acordava às 4h30 da manhã,
tá? A entrega do livro eu que fiz pessoalmente, as conversas com os livros, com os leitores eu que fiz pessoalmente, para cada leitor eu fiz experiência do cliente, eu fiz uma dedicatória, tá? E também mandei um vídeo. Esse aqui, que foi o último que sobrou da primeira edição, eu fiz uma dedicatória especial, porque às vezes a gente merece uma dedicatória, né? Para você mesmo. Para mim mesmo. Parabéns, parabéns. Legal, meus amigos. Eu só sei o seguinte, Nascimento, Mundo 6.0 é para lá que eu vou, eu sei que eu já quero ir também. Muito bem. Olha, já tem gente vindo, né, Nascimento? Já tem gente voltando e está indo para o outro mundo, né? Que é a tua próxima aventura. Cortou seu áudio, Nascimento. O Felipe Oliveira lembrou mais uma coisa, que a capa do livro foi escolhida pelo público, como a gente está fazendo aqui, né, de forma colaborativa. E detalhe, né, outros livros já estão vindo aí. O próximo já tem nome, chama-se Líder 7.0. Já dei um spoiler. Nascimento, muitíssimo obrigada pela oportunidade, pela participação e pela chance de conhecer um pouco mais do Mundo 6.0. Erivelto, obrigada pela companhia.